canal da Estrela Embalagens. Eu sou a chefe Renata Monteiro e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa massa de bolo de chocolate. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e saber em primeira mão tudo que rola por aqui. Vamos começar então a nossa massa. Ela é super fácil de fazer, fica úmida, fofinha e super gostosa. Melhor de tudo, não precisa de batedeira. Claro que se quiser fazer na batedeira, não tem problema nenhum, mas dá para fazer tudo em uma tigela. Essa massa é pelo método direto que a gente chama. É literalmente só adicionando todos os ingredientes na tigela. A gente começa sempre pelos ingredientes líquidos e junto com os líquidos entra sempre o açúcar. Depois, por fim, nós vamos acrescentar os pós, que é a farinha, o chocolate em pó ou o cacau, se preferir, e o fermento. Vamos começar colocando aqui a água e o óleo. Botei os dois na mesma tigela, lembrando que o óleo eu sempre aconselho usar girassol, canola ou milho, porque eles não deixam residual de sabor. O soja eu não gosto, que dependendo da marca a gente sempre sente um gostinho, então eu prefiro um desses três. Tem gente que gosta de usar o algodão também, aí fica a seu critério. Dá pra usar também o óleo de coco, sem problema nenhum. Então coloquei aqui a minha água em temperatura ambiente e o meu óleo. Agora vou acrescentar os meus ovos e o meu açúcar. Aqui no caso eu estou usando mascavo, mas se você preferir utilizar demerara, açúcar de coco, açúcar refinado, fica a seu critério. Até algum tipo de adoçante, xilitol, eritritol. A única coisa que tem que cuidar, se utilizar algum tipo de adoçante, só cuida para no lugar de usar chocolate em pó, usar cacau em pó, porque o chocolate em pó tem adição de açúcar, o cacau não tem. Prontinho. Vamos misturar. Eu prefiro sempre misturar com um fouet, né, um batedor, que fica homogêneo mais rápido. Mistura até ficar homogêneo. Eu gosto muito do mascavo porque ele traz um sabor diferente para nossa massa e também a nossa massa tende a ficar mais úmida. O mascavo, diferente do refinado, ele traz mais umidade para a massa. O açúcar por si ele já traz umidade, mas o mascavo traz bem mais. Por isso que eu prefiro utilizar ele. Misturei bem, agora eu vou acrescentar aqui, eu estou utilizando cacau, mas não tem problema nenhum você utilizar chocolate em pó. Chocolate em pó a gente vai encontrar 33, 50 e 70 e o cacau que é o 100%. Claro que se eu utilizar um chocolate em pó 33, a minha massa vai ficar mais clarinha e também mais doce, porque vai ter também o açúcar do chocolate em pó. Eu usando um cacau, ela vai ficar mais pretinha e consequentemente também não vai ficar tão doce. Ou pode ficar no meio termo, 50, 70% de chocolate em pó. Ó, incorporei todo o meu cacau na mistura. Agora vou adicionar a minha farinha e o meu fermento. Estou utilizando o fermento químico, tá? O fermento para bolo. Mistura bem. E uma dica. Se vocês quiserem substituir uma partezinha do nosso líquido ali, da nossa água, por um café, o bolo também fica delicioso. O café, claro, se a gente não usar em quantidade, a gente não vai sentir o gostinho dele, mas ele vai realçar o sabor do chocolate. Então, fica bem gostoso colocar. Junto com a minha farinha de trigo, eu gosto já sempre de colocar uma pitadinha de sal, que também ajuda a realçar o sabor.
mistura bem, só até ficar homogêneo, tá? Nada de ficar batendo, 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 porque se a gente bate demais a massa, a gente vai desenvolvendo muito glúten e, consequentemente, eu vou ter uma massa mais pesada. Ó, como eu tô usando cacau, minha massa tá bem pretinha. Lembrando que não é porque eu usei cacau que eu diminuí a quantidade do chocolate. Eu tô usando a mesma, só vai ficar mais pretinho. Massa misturada, agora vamos colocar nas formas. Com a nossa massa de chocolate que acabamos de fazer, vamos agora montar os nossos cupcakes. Então aqui, eu tô usando uma forma tamanho 0B. Tem essa e várias outras opções na loja. Você que decide qual tamanho prefere. E eu tô usando aqui uma forminha de metal para colocar lá dentro. Eu gosto sempre de colocar as forminhas de papel de 2 em 2. Por quê? Se eu sujar a de fora, eu fico com a de dentro limpinha. É mania minha, eu acabo gastando o dobro de forminha, mas eu sempre digo, cada um com essas 3 cores. Essa é a minha. Eu acabo sempre fazendo isso, mas se você quiser, não precisa fazer, não. Apesar que essas forminhas aqui são super em conta. E a estrela tem um preço ótimo. Ai, deixa eu contar pra vocês. Usando o meu código, vocês têm 5% de desconto. Então vai lá no campo cupom, coloca Renata5, dá 5% de desconto para vocês. E nas compras acima de R$200 no Rio Grande do Sul, o frete é por nossa conta. E a coleção de Dia dos Namorados e Dia das Mães tá linda. Logo, logo, já chega também a de São João. Sempre tem opções lindas pra gente estar montando festa junina na caixa, aniversário e tudo mais. Então, prontinho. Vamos colocar a massa. Eu gosto de colocar mais ou menos 2/3 da forminha, tá? Que eu gosto deles bem altinhos. Mas se você prefere colocar até a metade, não tem problema. A caixinha que eu vou fazer depois a montagem para vocês são 6 cupcakes. Eu vou montar aqui só 8, que eu sempre gosto de montar 2 a mais e escolher os mais bonitos. O legal dessa massa é que se vocês quiserem fazer uma fornada com vários, pode fazer e congelar. Congela ele ali depois que esfriar, ele fica perfeito. Quando precisar já tem a massa pronta e vai descongelar bem rapidinho, porque eles são pequenininhos, questão aí de uns 20 minutinhos ele já tá descongelado. Então aqui, eu fiz 2 a mais, porque eu preciso só de 6. Massas na forma, que nem eu falei pra vocês, eu coloquei aqui 2/3 da forminha. Agora vamos levar pro forno, questão aí de mais ou menos uns 15 minutinhos. Lembrando que nada melhor do que você para saber o tempo do seu forno. Então fica ligadinha para não assar demais, porque senão ele resseca. Forno a 180 graus. Se o seu forno for turbo, aconselho deixa por volta de 160. Daqui um pouquinho eu volto com eles prontos. Agora a gente vai fazer um brigadeiro super gostoso e cremoso. Eu digo que ele é um brigadeiro coringa, porque a gente pode utilizar ele num ponto mais mole, pode utilizar dentro do bolo piscina, para fazer fundir, ou como só cobertura do recheiozinho do bolo piscina. Ele serve num ponto mais firme como recheio de cupcake, como também vocês conseguem trabalhar ele no bico em cima do cupcake. É uma ótima opção também de recheio para bentô, então por isso que eu digo que ele é um brigadeiro coringa. Ele dá pra gente utilizar para
tudo, desde recheio de bolo até cobertura, recheio de cupcake, cobertura de cupcake, como num ponto mais molinho, para colocar ali dentro do bolo piscina, como cobertura, recheio, ou para molhar as frutinhas no bolo fondue. Vamos fazer ele? Já coloquei aqui dentro da panela meu leite condensado e creme de leite, misturar bem, para não ficar gruminhos de creme de leite, que depois fica parecendo umas bolinhas que parece que a gente botou farinha no brigadeiro, tá? Então, mexe bem. Vou acrescentar o meu chocolate meio amargo. Renata, posso utilizar chocolate ao leite ou blend? Pode, fica a critério de vocês. Eu prefiro meio amargo porque é menos doce. Mas se você quiser fazer uma versão mais doce, não tem problema nenhum. O gosto é seu, tem que fazer da maneira que você gosta. Vamos ligar fogo alto, depois a gente vai baixando conforme a necessidade. Como que eu sei o ponto? Quando ele começa a levantar a fervura, quando ele começou a criar as primeiras bolinhas, eu vou desligar se eu quero ele, por exemplo, num ponto para fundir ou para colocar ali dentro do bolo piscina. Se eu quero ele num ponto de bico, que daí eu vou utilizar para recheio de bolo, para cobertura de bolo com bico, né? Ou cobertura de cupcake, como também recheio de cupcake, a gente, depois que ele levanta a fervura, conta 3 minutinhos. Se você inclinar a panela, você vai ver que ele vai soltar, mas ainda com pontos grudados. Esse é o ponto. Nossos cupcakes já saíram do forno. Agora a gente vai rechear. Eu ainda tô com o meu brigadeiro um pouco morno. O brigadeiro que a gente acabou de fazer, ali o nosso brigadeiro coringa. Eu prefiro rechear eles ainda com um brigadeiro morno, que eu acho mais fácil. Mas, se quiser deixar esfriar, não tem problema. Eu não tenho costume de fazer o furinho no cupcake, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. A única marquinha que tem nele aqui mesmo foi da espátula pra eu ver se ele tava pronto. Ó, eu faço um furinho na minha manga e venho com o meu cupcake aqui, eu não tiro aquele círculo, tá? Ó, eu encaixo aqui e aperto. Eu não tiro aquele centro do cupcake que nem algumas pessoas fazem. A única coisa que dá pra gente fazer, pra ficar mais fácil, ó, pra ficar mais fácil, vem com a espátula, ó, só faz um furinho. Porque essa minha manga aqui é mais molinha. Se eu tivesse com bico nela, nem precisava. E prontinho, cupcake recheado. Agora vamos só deixar ele esfriar, né? Esfriar tanto a massa aqui do nosso cupcake quanto o recheio que tá dentro dele, pra gente poder bater o nosso chantilly e decorar. Nossos cupcakes aqui já estão bem friozinhos. Olhem só, o papel que a gente bota extra, depois ele vai soltando. Gente, agora que eu vi que eu bati chantilly, me deixei suja de chantilly. E aqui, ó, se vocês quiserem, dá pra dar uma emparelhada. Tá? No topinho. Vou aproveitar que já vou fazer de todos. E vou pegar aqui um coraçãozinho de chocolate e umas miçangas.
peguei essa opção aqui de caixa de 6 cupcakes da loja e vamos montar agora. Se quiser, dá pra colocar também um pouquinho de glitter. Eu não coloquei, tá? Porque como já tinha glitter no coração, eu fiquei com medo de ficar demais. E agora, só amarrar com uma fita na cor marsala e tá perfeita a nossa caixinha. E tem o vídeo já aqui gravado do bentô, que eles, na mesma caixa do bentô, vai ficar perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!